O planeta Terra está regredindo. A criminalidade do planeta em todos os países é avassaladora, não é? Nós estamos passando por uma fase de regressão evolutiva? Vem-se a pergunta, até porque a gente vê situações terríveis nos governos, nos regimes, são guerras e etc. Aí vem a pergunta, né? Ou as perguntas. Nós vamos tentar responder pela teoria espírita, pela luz do espiritismo cristão, pelo cristianismo. Nós vamos tentar responder isso, né? Antes de mais nada, não se esqueça de dar um gostei, de compartilhar e de se inscrever como amigos no canal. Isso é importante para que nós mantenhamos as nossas conversas rotineiramente. Entretanto, nós podemos dizer, pela luz espírita, pela doutrina dos espíritos, que não existe estagnação, nada está parado, sempre tudo ocorre no processo de evolução, de melhora. O ser humano não retroage, não recua, sempre avança. Deus não criaria um planeta para involuir, absolutamente. Ele nunca faria isso, até porque ele tem uma sapiência incomensurável. Quando a gente avalia e pensa isso, a gente entende que não tem como aceitar o processo de retroagir, de retrocesso. Se a gente observar o início da humanidade, na infância da humanidade, bem no início, o homem, o ser humano aqui na Terra, ele aplicava a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de preservar das intempéries do tempo, de defender dos inimigos. E Emmanuel, o grande orientador do espiritismo moderno, através do Chico Xavier, ele sempre fala, nós sempre estamos num processo evolutivo. A origem do ser humano começa nos animais irracionais, até conquistar a razão. Isso o próprio Emmanuel diz, Se a gente observar, a teoria evolucionista, também conhecida como a teoria da evolução, é um conjunto de princípios científicos que se explicam a diversidade e o desenvolvimento das formas de vida na Terra ao longo do tempo, ao longo dos milênios e dos séculos que nós vivemos, né? O Espiritismo não contradiz absolutamente isso. A teoria da evolução postula que as espécies se originaram de ancestrais comuns e que mudaram gradualmente ao longo dos vastos períodos de tempo através do processo natural, né? Naturalmente. A teoria evolucionista é amplamente associada ao trabalho do naturalista britânico chamado Charles Darwin, né? Quando publicou a sua obra A Origem das Espécies, em 1859. Criou-se então o darwinismo. Darwin propôs que a evolução ocorre por meio de um processo chamado seleção natural dos animais. A seleção natural é um mecanismo pelo qual as características benéficas para a sobrevivência e reprodução são favorecidas, enquanto que as características desvantajosas são eliminadas gradualmente, lentamente. Nós nem percebemos isso. Essa seleção ocorre devido a variações genéticas aleatórias que ocorrem naturalmente em uma população e podem conferir uma vantagem de adaptação, uma vantagem adaptativa dessa população em determinado lugar, né? Então, nesse processo, a gente entende, né, que no processo reencarnatório do ser humano, isso é observado. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele explica claramente que na preparação da fecundação do espermatozoide no óvulo,
os técnicos responsáveis trabalham no DNA das células, principalmente no DNA do espermatozoide, para caracterizar o novo ser que está se formando. Então, André Luiz é claro, esses técnicos espirituais, eles manipulam e elegem um espermatozoide específico que tem aquelas características genéticas necessárias. E isso é muito claro no livro dele. A teoria evolucionista corrobora com isso, baseia nessas evidências científicas. E essas evidências científicas também dizem respeito àquilo que os espíritos técnicos de reencarnação fazem, né? Então, essas evidências científicas de várias áreas, incluindo a paleontologia, anatomia comparada, embriologia, genética e a biogeografia, tudo isso contribui com as explicações de Charles Darwin, né? Essas evidências corroboram a ideia de que as espécies mudaram ao longo do tempo e compartilham ancestrais comuns, ou seja, um grupo, uma espécie deu origem a outras devido às suas mutações genéticas. É importante destacar que a teoria da evolução é um pilar central da biologia moderna e é amplamente aceita pela comunidade científica. Ela continua sendo a explicação mais abrangente e fundamentada para a diversidade e adaptação de formas da vida na Terra. Nós, humanos, estamos também sujeitos a essa adaptação. O Espiritismo corrobora com essa teoria. Dando uma resumida nas respostas das perguntas 43 e 49 do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, organizado por Allan Kardec, nós temos a seguinte explicação. O princípio para a vida já existia na Terra em estado latente, ou seja, era um potencial. A partir do momento em que as condições do planeta se tornaram favoráveis, a vida se desenvolveu e temos uma teoria científica que explica muito bem esse processo. A teoria da sopa primordial explica o surgimento inicialmente dos aminoácidos, que é a base da proteína, consequentemente o surgimento dos primeiros organismos vivos. A teoria aceita hoje é da evolução molecular, proposta pela primeira vez pelo biólogo Thomas Huxley, em 1825 até 1895, ele viveu. Ele foi amigo de Charles Darwin, na mesma década de 1860, quando Darwin publicou o evolucionismo. Segundo essa teoria, a vida teria se desenvolvido através de combinações químicas, formando moléculas e organismos. Quer dizer, isso começou num processo antes do ser vivo na Terra. E a ciência prova isso hoje. Os coacervados marinhos, né? Isso tudo existia água, e depois que apareceu a Terra, né? Esses coacervados marinhos ainda não tinha ainda o elemento vivo na Terra, o ser vivo, o animal, ou pelo menos a ameba, o unicelular. A partir dos organismos já vivos ocorreria então a reprodução para que se perpetuasse as espécies. Emmanuel nos conta que o primeiro dos 5 sentidos que conhecemos a surgir foi o tato. Primeiro foi o tato. A partir do tato teriam surgido os outros sentidos. Os primeiros seres a surgirem como organismos complexos teriam sido os crustáceos e os batráquios, né? Esses são os anfíbios, né? Os que viviam na água, depois é que passaram a viver na terra, com processo evolucionista. Isso alguns milhões de anos atrás. É muito comum as pessoas imaginarem que o homem evoluiu a partir do macaco. Alguém já ouviu falar isso, né? Só que não é bem assim. Nós não podemos pensar, porque o homem e os símios, eles possuem o mesmo ancestral comum, mas não é verdade que o macaco que vemos andar por aí hoje será um homem amanhã. Não é assim. Aquele macaco que vive hoje não quer dizer que amanhã ele virará ou se transformar num ser humano. Não. A origem do macaco
e a origem do homem são de um mesmo tronco, de um mesmo ancestral, que foi tendo um processo evolutivo lentamente até chegar no homem, né? A verdade, a gente pode dizer o seguinte, é como se fosse uma árvore em que o galho que representa o ancestral comum e subdivide em outros galhos, e cada galho novo seria uma espécie, representa uma espécie. Foi quando surgiu uma espécie primata, que foi aquela originária do ser humano. Emmanuel também nos diz que na época do Plioceno, melhor dizendo, inferior a 5 milhões de anos atrás, já era possível perceber a presença de indivíduos antropóides, né? São seres que tinham uma forma parecida com a dos homens modernos, mas ainda não eram considerados humanos, mas eram os primeiros antropóides. Isso há 5 milhões de anos atrás. Esses antropóides teriam se espalhado aos grupos pelo globo, sofrendo as modificações necessárias até chegar nesse homem, na mulher que nós conhecemos, né? Sua adaptação para cada região que passou a habitar, sendo ajudado pelas equipes espirituais, porque aí começou a aparecer a razão, a inteligência, o raciocínio. Foram várias espécies humanas que surgiram durante esse período, mas apenas um permaneceu hoje na sua superfície. Nós chamamos de espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie hoje. Nem todos os humanos na Terra tiveram essa evolução. A partir daqui, do processo evolucionista do planeta, alguns indivíduos vieram de outros planetas para cá, porque nós sabemos que em todo o globo, em todo o universo, existem pessoas, seres inteligentes, seres humanos que vivem ali, né? Então, a maioria dos humanos hoje vieram nesse processo evolutivo. Só que nem todos, não foram 100% deles que vieram no processo evolutivo dos primeiros primatas aqui da Terra. Vieram de outros orbes, né? Então, nessa oportunidade, alguns milênios atrás, Jesus enviou à Terra espíritos vindo de outros orbes. Jesus é o coordenador, ele é o governador do planeta. Existe um Deus supremo que coordena o universo inteiro e Jesus é específico da Terra. Ele é o ministro, ele que governa, ele que orienta, ele que organizou e organiza o planeta Terra. Então, em uma determinada época, alguns milênios atrás, ele encaminhou para a Terra outros espíritos, já que tinham um processo evolutivo razoável, que viessem auxiliar a evolução do planeta Terra. E tiveram que vir aqui para aprimorar na moralidade, na ciência, né? Então eles saíram de um outro orbe, de outro planeta e vieram para cá, né? E eles estavam com a missão de transformar, de ajudar na mudança do planeta. Esses que vieram para cá, eles estavam incompatíveis com o modo de viver naquele planeta originário deles. O planeta já estava num processo evolutivo maior e eles foram encaminhados para vir para a Terra, um planeta ainda muito atrasado naquela época, né? Ainda somos atrasados, mas naquela época era muito mais, né? Esses que vieram são conhecidos como os exilados de Capela. Quem é Capela? Porque eles são exilados, porque o planeta Capela passou por um processo evolutivo maior, então os melhores não herdaram o planeta. Como Jesus disse aqui, que os melhores herdarão a terra, os piores não. Quem for melhor terá herdado o planeta Terra no futuro. No caso, esses capelinos vieram de Capela para cá. Só para você ter uma noção, Capela é uma estrela que faz parte de um grupamento chamado Cocheiro. É uma das estrelas do Cocheiro. Daqui a Capela, da Terra a Capela,
tem uma distância de 42 anos-luz de distância. O que significa? Nem quilômetro, nem milha. É a distância que a luz demora para chegar daqui lá. A luz viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Agora imagine a distância de Capela para os espíritos, para a espiritualidade, não tem distância como tem para nós, né? Mas para a Terra, para nós humanos, a distância é simplesmente 42 anos-luz. É enorme, né? É o quanto demora para uma luz chegar aqui até no outro, em Capela. 42 anos, né? Então, esses capelinos vieram como degredados do seu planeta e auxiliou a nossa evolução. Por exemplo, os egípcios são capelinos. Aí muita gente tem pesquisas dizendo, mas por que os egípcios fizeram as pirâmides? Com cada pedra tem alguns milhares de toneladas de peso. Como fizeram isso? Provavelmente os capelinos. Entre outras coisas, né, que fizeram aqui na civilização egípcia e no passado. Bom, era isso que a gente queria dizer. Afirmamos, não tem nada pior, nada está piorando, o planeta está melhorando. Apesar dos demandos políticos e administrativos, apesar dos absurdos que a gente vê por aí, nós sabemos que o processo está em processo de ascensão, de evolução, tudo melhora. E, ao resumir, eu imagino que eu, e quem está me ouvindo agora e participando comigo agora, quer um planeta melhor e espera viver no planeta Terra, herdar um planeta Terra melhor no futuro. Segundo a teoria nossa espírita, nós vivemos hoje no planeta de provas e de expiações, onde a maldade ainda sobrepõe o bem. Mas nós sabemos que logo nós estaremos num planeta chamado de regeneração, onde a maldade ainda existe, mas aí o bem vai ser superior ao mal. Nós esperamos isso, com certeza isso chegará e nós viveremos esse momento em algum dia, noutra vida, quando renascermos aqui, noutra oportunidade, quiçá daqui a um século, ou 2 ou 3, ou não sei quantos séculos, nós estaremos aqui novamente. Agradecemos a todos vocês, um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um e até a próxima.